Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta. No programa de hoje, nós vamos discutir aqui sobre o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização a doenças como Alzheimer, fibromialgia e também o lúpus. Para isso, eu recebo dois convidados especiais, a médica especialista em dor, doutora Maísa Vasconcelos, e também o doutor Marcos Renato Assis, que é médico reumatologista. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutora, é importante a gente começar explicando, né, dentro da sua especialidade, né, o que é um médico, né, que é especialista na dor. Sim, essa é uma dificuldade de muita gente, né? As pessoas ainda não reconhecem essa especialidade como algo que elas podem procurar, né, para ter um tratamento adequado das dores dela. O médico especialista em dor, ele trata todo tipo de dor, desde as dores agudas causadas por trauma, dor pós-operatório, mas também as dores crônicas, né? A dor oncológica provocada por câncer e, né, falando um pouquinho mais dessa questão do Fevereiro Roxo, né, a fibromialgia é uma das patologias em que a nossa especialidade consegue dar um cuidado mais específico e especial para esse tipo de paciente. Nós vamos falar muito sobre isso durante o programa, até porque o nosso intuito é realmente conscientizar a população e essas datas, né, que são divididas aí por cores, são exatamente para levar informação para a população, porque o diagnóstico precoce, o tratamento precoce sempre ajuda. Deixa eu saudar agora, né, o doutor Marcos. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um pouco da tua especialidade, a reumatologia, para o nosso telespectador que não conhece. Ela cuida do que especificamente, doutor? Olá, muito obrigado por estar aqui, é um prazer. A reumatologia, na verdade, é uma especialidade bastante ampla, né? Temos aí o ponto de contato com a dor, como a doutora Maísa acabou de falar. Nós temos um conjunto de doenças autoimunes, autoinflamatórias, algumas que são mais decorrentes de traumas locais e problemas biomecânicos. E temos também algumas doenças crônicas degenerativas, metabólicas, como osteoporose, gota, doenças de depósito. É um leque muito grande, mas principalmente manifestações no músculo esquelético, são da área da reumatologia. Legal, importante esclarecer, né? Vamos falar do Fevereiro Roxo e falar da doença fibromialgia. Doutora, vamos esclarecer para o nosso telespectador o que é essa doença, que público, né, ela atinge, ela é mais susceptível a acontecer. Sim, a fibromialgia ela é uma patologia mais comum em mulheres, né? 3 vezes mais comum em mulheres do que homens e atinge basicamente mulheres entre 30 e 50 anos, mas podem acometer homens também e pessoas na adolescência e na idade, né, mais avançada. É uma doença multifatorial, não existe uma causa específica, né, para que ela ocorra. Existem alterações genéticas associadas a, né, toda uma questão de estilo de vida também que pode desencadear, né, o quadro desses pacientes, né, e é algo que muitos pacientes ainda não sabem, não têm ideia, né, de que eles podem realmente serem tratados e podem, né, ter né, acompanhamento adequado quanto a isso. Né? A patologia ela é caracterizada principalmente por dores generalizadas, né, e componentes como fadiga e alterações do sono, que podem vir acompanhados também por outros fatores somáticos, outros sintomas e outros problemas, né, ou sintomas psíquicos também associados. Para o diagnóstico dessa doença, existem fatores, né, existem quadros específicos, né? Então, o paciente ele pode assim falar assim, eu tenho dor associada a dificuldade de dormir e fadiga, mas a gente tem que sempre pensar que essa patologia, ela pode estar, né, acobertando alguma outra coisa que a gente pode sim, né, descobrir qual a causa específica, e também pode estar associada a alguma outra coisa. Então, é bem importante que os pacientes, eles, né, tenham consciência dos próprios sintomas deles e que eles consigam trazer, né, para a gente algo que a gente consiga, né, dar um diagnóstico específico para eles, né, possivelmente para estar dando um controle adequado, né, do tratamento. Para chamar o doutor Marcos também para o debate, doutor, importante, né, a questão da dor, porque hoje no dia a dia as coisas, essa vida agitada que a gente leva, a dor é quase uma consequência, né? Onde eu começo a identificar que essa dor não é normal, essa dor pode estar trazendo uma doença, uma dificuldade aí para o meu dia a dia? Muito bom, a pergunta é ótima. Nós temos realmente muitas ocorrências de dor. E talvez seja a boa deixa para a gente separar dois blocos bem distintos de dor.
Existe a dor aguda, que é uma dor que é provocada por alguma coisa, existe um nexo causal, existe uma causa para aquela ali. Essa dor pode ser uma doença, né? Pode ser um sinal de alguma coisa ruim acontecendo e serve para proteger o nosso organismo. Então, a gente é avisado de um infarto por uma dor no peito, ou por uma doença grave nos intestinos, por uma dor de barriga súbita, mas existe a dor crônica. Na dor crônica, não existe um fator causal identificado, como a doutora estava há pouco tempo falando. Não existe uma causa única, existe um conjunto de fatores que a produz. Então, a dor crônica é uma doença. E a dor aguda pode ser a doença, mas pode ser só um sinal do dia a dia. Em termos práticos, se a pessoa tem uma dor de longa duração, não sabe de onde veio, não consegue nem localizar onde estão os sintomas que não consegue bem definir o que desencadeia, é hora de procurar um médico. E as dores agudas, elas normalmente vêm acompanhadas de algumas outras dicas e que fazem normalmente as pessoas já procurarem atendimento. Habitualmente, quem tem uma dor súbita aguda já procura atendimento. Exato, é importante, né, doutora, as pessoas entenderem a diferença dessas dores, porque, por exemplo, uma dor no peito pode significar, por exemplo, um infarto, mas e aquela dor no ombro que reflete para o peito já pode ser uma dor crônica, às vezes por um esforço que se faz, né? Então é legal diferenciar tudo isso, né? Sim, né? Uma diferenciação prática que a gente tem quando a gente vai estudar dor, né, é o tempo de dor, né? Você falou assim, né, quando é que o paciente deve procurar o médico da dor, né? Ou procurar qualquer outro especialista que possa ajudar a diagnosticar melhor a patologia, né? É quando o paciente refere uma dificuldade em, por exemplo, fazer as atividades diárias, né? Alguma coisa que está incomodando mais, né? Como o doutor mesmo pontuou, a dor é um sinal de alarme, então ela pode estar associada a um quadro regenerativo, né? Um quadro de pós-trauma, que ela vai existir, a dor ela vai existir, mas o quanto que ela vai atrapalhar, né, um paciente a fazer as atividades dele, a trabalhar bem, a conseguir dormir bem, eu acho que é aí que ele pode, né, procurar o médico. E a rigor, a dor crônica da dor aguda, ela é dividida por tempo. Então, a gente pode ter a dor crônica estabelecida em 3 meses. Após 3 meses, a gente já pode caracterizar que sim, é uma dor crônica. E essas dores, elas são um pouco mais difíceis, né, de diagnosticar, mas elas não são impossíveis. Por isso que a gente está aqui para esclarecer para a população o quanto que é importante que eles saibam que existem médicos especialistas a acolhê-los, a entender, né, que existe, né, formas de a gente diferenciar cada tipo de dor, as dores mais urgentes e as dores que não são tão urgentes assim. É importante, né, o que a senhora falou, que realmente o importante é a informação, e a gente chega num ponto, doutor Marcos, que também o que a gente traz como muito importante é o diagnóstico precoce, né? Então, quem está nos assistindo, quando ele deve pensar em procurar um reumatologista, um especialista da dor, e aí eu vou falar com o senhor, mas a doutora também já complementa. Perfeito. Então, puxando um pouquinho mais para a reumatologia, as nossas doenças realmente são muito variadas, mas grande parte delas está relacionada a problemas musculoesqueléticos, seja da articulação, dos tendões, dos músculos, mas inclui problemas de coluna, dor na cervical, na lombar, problemas de pulsa. Muitas vezes, essas dores vêm acompanhadas de outros sintomas. Se tiver inchaço numa articulação, se uma junta ficar crescida, quente, quando se toca nela, ela está mais aquecida, se ficar mais avermelhada. Principalmente se isso acontecer de uma maneira mais arrastada, é importante que a pessoa busque atendimento. Sintomas como rigidez, perda de movimento, às vezes até perda de movimento acompanhada com perda de sensibilidade, tudo isso leva à procura de um atendimento. E o reumatologista consegue fazer um diagnóstico diferencial dessas doenças. Vários outros especialistas trabalham na mesma área. Então, entre os especialistas que trabalham em dor, normalmente quando se identifica uma doença que é mais adequada para um ou outro especialista, o encaminhamento devido já é dado. Doutor, agora nesse gancho, como é que é feito o primeiro tratamento? É medicamentoso? Tem alguma coisa a ver também com mudança no estilo de vida? Como é que funciona? É exatamente isso que você pontuou, né? Eu acho que
principalmente quando a gente acolhe um paciente que vem com um quadro álgico, um quadro de dor, primariamente a gente tem que entender de onde é que a dor está vindo, né? A gente precisa, como o doutor frisou, descartar algumas patologias mais complicadas, né? Então existem sempre os sinais de alarme que a gente tem que verificar, por exemplo, o paciente tem febre, o paciente tem trauma associado, então isso a gente precisa descartar, mas o que eu acho mais importante, né, é a gente não pensar que existe um remédio específico para toda patologia, que existe uma receita de bolo para todo mundo. Eu acredito que para esse tipo de paciente o acolhimento é o mais importante, porque a própria percepção de dor dele está muito associada aos fatores psicológicos que ele está envolvido, ao estresse que ele está envolvido, né, ao trabalho dele, às condições familiares, então tudo isso influencia. Uma consulta da dor, ela demora um pouco porque a gente precisa entender muito bem o paciente, não só, né, o local onde dói e como dói, né? Então, você me perguntou do tratamento, como é que funciona o tratamento? O tratamento, primeiro, é ouvir o paciente e ele é estabelecido na mudança de estilo de vida, ele pode ser estabelecido, né, com atividade física, fisioterapia, então a gente tem todo um rol de, né, profissionais que estão juntos com a gente, nunca é algo específico. A gente pode sim lançar de medicações, né, no nosso tratamento, mas existem outras intervenções um pouquinho mais específicas que podem ser, né, adequadas a cada paciente, mas isso depende de cada um deles. Agora, doutora, a fibromialgia, ela é caracterizada por uma espécie de dor muscular mesmo? Como é que é isso? Sim, o doutor está aqui também para falar sobre isso é bem interessante, né? A fibromialgia é uma doença bem complexa, né? A própria causa dela não é muito bem estabelecida. Existem relações genéticas associadas, mas existem também fatores do próprio estilo de vida do paciente. O quanto mais estresse, por exemplo, ele tiver, né, no meio de vida dele, mais ele vai perceber essas condições dolorosas, né? E como eu falei, a fibromialgia ela não diz respeito somente às dores generalizadas, às dores musculoesqueléticas generalizadas. Ela está associada a outros sintomas também, né, como fadiga, dificuldade de dormir também por conta da dor. Outros sintomas associados como ansiedade, depressão. O paciente pode ter, por exemplo, sintomas gastrointestinais, né, relacionados à síndrome do intestino irritável. Então, pode ter um rol, né, de sintomas que ele pode apresentar, né? Então, assim, a causa, qual é a causa, né? Quando se pergunta da fibromialgia, ainda é um mistério, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem tanto os fatores genéticos como os fatores de estilo de vida associados, né, na confluência dessa patologia. Legal. Agora, doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, aproximadamente 65 mil pessoas no Brasil têm doenças autoimunes. Explica para a gente, né, a definição de uma doença autoimune. Então vamos lá. Nós temos um sistema de defesa do nosso corpo. Ele serve para preservar a nossa saúde. Então protege-nos contra vírus, bactérias, protozoários, diversos vírus infecciosos. Ele também nos protege contra as células cancerosas. Então ele é um sistema de defesa. E logo no seu desenvolvimento é ensinado a esse sistema de defesa, composto por várias estruturas, células, que existem algumas coisas que são nossas, próprias, que são estruturas próprias. E com elas não se deve mexer, não se briga com as células que estão do próprio organismo. Em algum momento pode acontecer um distúrbio onde o que a gente chama de quebra de tolerância. O sistema de defesa, ao invés de combater apenas os agressores, ele passa a identificar em alguma estrutura do corpo um risco, como se fosse um agressor. Esse distúrbio faz com que o sistema agrida o próprio corpo. Isso que a gente chama de autoimunidade. E também é o que a gente chama de autoinflamação. Então, se tiver, por exemplo, identificado uma alteração na tireoide, ele acha que aquela célula estranha, ele pode produzir anticorpos contra a tireoide e dar uma tireoidite. No caso das doenças reumáticas, frequentemente, as estruturas que estão localizadas como estranhas, identificadas como estranhas, são estruturas relacionadas à articulação, mas também a diversos órgãos, como é o caso do lúpus. Interessante a gente dar essa explicação. Doutora Maísa, e no guarda-chuva da dor, que outras doenças são mais frequentes no consultório? Então, né, como eu falei,
o rol da dor é muito grande, né? Então, a gente atende desde pacientes com dores agudas, por exemplo, né, tive um trauma, estava jogando qualquer esporte, lesionei meu joelho ou o ombro. Então, a gente pode acolher esses pacientes, sim, mas dores oncológicas, né, como é o caso, né, como a gente estava comentando do fevereiro laranja, né, da conscientização sobre a leucemia, né, ele pode, sim, os pacientes podem começar apresentando esses sintomas de dor inicialmente, né, para essas patologias. Então, pacientes oncológicos também são muito bem-vindos no nosso consultório para que a gente consiga acolher, para que a gente consiga, né, lidar com essa dor, né. Pacientes com dor lombar, por exemplo, que é muito comum, né, dor cervical, hérnia de disco. Então, assim, é um rol de patologias enormes. Então, né, os mais comuns são realmente, né, os pacientes, né, agudos de trauma, mas a gente também acolhe todos os outros tipos de dores crônicas. Agora você tocou num ponto interessante. O trabalho é mais ou menos, ele anda junto com o cuidado paliativo ou não? Como é que funciona isso? A gente anda muito perto dos cuidados paliativos, né? Principalmente nesses casos de dores oncológicas, né? Nosso principal papel, né, no cuidado desses pacientes é garantir conforto. Então, a medicina paliativa vem muito próximo, né, quando a gente estabelece um tratamento. Elas precisam entender o que a gente pode fazer para o paciente de melhor em relação à medicação, em relação ao próprio trato com os familiares, né? Porque nesses casos, né, a família está muito perto do paciente. Então, a gente não faz um tratamento somente para o paciente, a gente faz todo um tratamento para todo o equilíbrio que existe, né, e a relação familiar com o paciente. Então é muito importante, assim, a gente está muito perto desses profissionais. Agora a gente tem também, né, alguns dados e mitos, né, em relação aos medicamentos, né, os medicamentos para a dor. Eles realmente causam dependência? Como é que funciona, né? Por isso que é importante a gente ter um médico que cuida disso, mas é importante esclarecer a população também. Sim, é um medo muito comum das pessoas, né? E às vezes, assim, os pacientes não se medicam ou não procuram um profissional por medo, né, desse tratamento. Mas isso pode acontecer com algumas medicações específicas que a gente utiliza no tratamento da dor, mas elas não são comuns, elas são absolutamente raras e é algo que, com o manejo específico das doses adequadas, né, do que o paciente precisa, né, é algo que a gente não estabelece como um pilar, né, para colocar isso à frente de um tratamento. O mais importante é que o paciente tenha realmente conforto, né, da dor. E com o especialista trazendo e orientando bem o uso dessa medicação, né, isso é algo que, né, eu acho que o paciente pode ficar tranquilo, né, quanto a isso, né, que ele está sendo muito bem tratado. Agora, doutor, né, o senhor que no seu consultório deve receber vários casos de dor, qual que é a dica, né, que o senhor tem para o telespectador que nos assiste e hoje, né, na jornada de trabalho, por exemplo, você tem sempre uma dor nas costas, uma dor na perna, né? A gente às vezes está acima do peso, as dores vêm também. Quais são as principais dicas que o senhor dá no seu consultório para a pessoa que te procura com esse tipo de queixa de dor, às vezes de esforço repetitivo, hoje a gente está com o celular o dia inteiro. Como é que funciona isso, doutor? Então, eu frequentemente situo o paciente nesse contexto de dor. O que significa a dor na vida dele, né? Então, às vezes é uma dor que está relacionada a uma doença, como a gente estava mencionando, e a gente precisa de um diagnóstico daquilo ali, daí a importância de procurar o médico. Às vezes não é exatamente uma doença, mas é um contexto desfavorável à saúde, como os exemplos que você deu. Uma pessoa que não tem a postura adequada, que tem alguns vícios de postura, de ficar muito num computador ou num celular. Então, de qualquer modo, a dor passa uma mensagem para aquela pessoa. Ela precisa entender que é uma oportunidade dela melhorar o seu dia a dia, melhorar a maneira dela se comportar, seja em relação à alimentação, a sono e, sobretudo, em relação ao exercício físico. Uma das principais ferramentas que a gente tem no tratamento de dor crônica é a atividade e o exercício físico. Frequentemente as pessoas ficam sedentárias, muitas vezes buscando uma solução externa, né, a mágica de um medicamento. Mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com todo esse contexto, que é o que faz sentido quando a doutora estava falando sobre acolhimento. A gente acolhe o paciente, a gente compreende muito mais além daquele sintoma da dor, qual é a relação que tem no seu trabalho, na sua família, porque a gente entendendo o conjunto, aí sim a gente consegue propor soluções que são viáveis e que dão o resultado verdadeiro do paciente. Então, o truque é assim, vamos entender o que a dor pode significar na sua vida,
qual é o convite que ela faz para que você melhore o seu dia a dia? Doutor, acho que é interessante, né, a gente ressaltar essa questão que é exatamente, tanto a senhora quanto o doutor falaram do acolhimento, né, de entender o que o paciente precisa, né, porque às vezes já acontece, você vai numa consulta, o médico já te fala, não, é isso e tal. Na verdade, quanto mais você ouve, né, você tem melhores resultados, né. Quanto mais você conhece seu paciente, melhor você consegue acolher e entender, né, o que está acontecendo com ele. Então, como o próprio doutor frisou, o tratamento não diz respeito somente à medicação, né? E às vezes, né, uma psicoterapia, por exemplo, exercícios físicos, né, todo um contexto, uma mudança de contexto de vida, de alimentação saudável, é tão importante quanto o remédio que o paciente vai tomar nos horários, né, prescritos. Então, isso é muito importante a população entender, que o tratamento depende também do paciente, né? O tratamento, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, para a população, para entregar para eles um diagnóstico correto, né, para eles entenderem o que é a patologia deles, mas eles também precisam entender que isso vai acontecer, que o tratamento do paciente acontece à medida que ele entende que muita coisa precisa ser mudada. Então, é exatamente isso. Legal, nós vamos para um rápido intervalo nesse Alesp em Pauta. Daqui a pouco a gente volta conversando muito sobre dor aqui com os especialistas. Estão falando do Fevereiro Roxo. A gente volta já já, rapidinho. Estamos de volta, esse é o Alesp em Pauta, falando do Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização contra doenças como Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia. Tenho dois especialistas comigo aqui no estúdio, a médica especialista em dor, doutora Maísa Vasconcelos, e o doutor Marcos Renato Assis, que é médico reumatologista. Muito obrigado. No primeiro bloco a gente acabava o primeiro bloco falando do exercício físico, né? E eu acho importante a gente retomar esse assunto. O exercício físico hoje é importantíssimo para a qualidade de vida, mas entre a pessoa tomar decisão e fazer é muito difícil, né? E de repente, quando aparece, né, um sintoma, uma dor, de repente é um pontapé inicial. Como é que a senhora diz, né, sobre essa relação? E de repente com dor também não é fácil fazer exercício, né? Sim. A principal queixa dos nossos pacientes quando chegam para a gente falam assim, como é que eu vou conseguir fazer a reabilitação se eu estou com muita dor? Então, nesses momentos, sim, as medicações e os procedimentos intervencionistas, que são os bloqueios, eles são muito importantes para a gente garantir que o paciente ele consiga fazer uma fisioterapia adequada, entrar num programa de exercício físico adequado, né? Isso vai dependendo muito de cada um. E o que eu acho mais importante também é ele ser acompanhado por um profissional, né? Tanto em programas, né, de atividades coletivas que existem, até, né, se você quiser um acompanhamento um pouco mais específico. Eu acredito que isso vai fazer diferença, né? Porque o profissional vai tentar entender onde exatamente pode, né, te acompanhar melhor. E não só sugerir os exercícios físicos que você consegue fazer. Até porque a própria fisioterapia, que é uma terapia indicada, ela dói bastante, é cansativa, né? Exatamente. Então, por isso que é necessário que o paciente, né, ele entre, né, já comece a fazer o tratamento da dor, junto com a reabilitação com a fisioterapia, né, que é imprescindível. Agora, doutor Marcos, vamos entrar em outra doença, né, que é desse mês também, o Fevereiro Roxo, que é o Alzheimer, né? Conta um pouquinho da relação do Alzheimer com a questão das doenças autoimunes e também essa questão da dor. Muito bem. O Alzheimer ele é um problema normalmente que é tratado mais dentro da especialidade de neurologia e geriatria, mas na verdade diz respeito a todos os médicos que trabalham com pacientes mais idosos. Então, o Alzheimer é uma doença que também ainda tem muito estudo para saber as causas, tem algumas ideias de mecanismos para aquilo ali, mas o fato é que a pessoa começa a ter um declínio de diversas funções mentais. As pessoas costumam lembrar muito da questão de memória, de perda de memória, mas outras funções cerebrais podem estar acometidas e vão progressivamente definhando. Então, é um desafio para o paciente que, numa fase inicial, se percebe falhando em memórias, depois falhando em alguns desempenhos, atividades até manuais,
e passa progressivamente a ser um desafio para a família, que tem que lidar com o paciente com incapacidades progressivas. No momento, a gente não tem um tratamento que detém a doença, provavelmente a gente consegue só identificar, denominar alguns sintomas, e pode chegar até numa situação onde a pessoa tem dificuldade de reconhecimento até das próprias pessoas que estão no seu entorno. Então, isso representa um trabalho, um estresse muito grande para as pessoas que estão junto desses pacientes. Exato, né, doutora? Também vai um pouquinho no que a senhora comentou da união e da participação da família, né? Isso, em todas as doenças, a gente chega um pouco nisso, né? Todas elas, né? Até porque a gente não está sozinho, né? Então, para algumas pessoas pode não ser a relação familiar direta, podem ser amigos, podem ser vizinhos, que têm uma relação importante no cuidado, né? Ou no próprio suporte desse paciente. É importante a gente pensar sempre que existem pessoas que podem estar juntos, tanto na terapia quanto no tratamento, né? Então, eu acho que é muito importante a gente casar o que a gente faz como, né, terapia para o paciente com todo esse contexto que o paciente faz parte. Agora, doutor, dentro dessas doenças, né, que está enquadrado o fevereiro roxo, a gente tem o lúpus também, né? Conta um pouquinho, por alto, né, o que é o lúpus e como é que você age no tratamento. Muito bem. A dificuldade é contar um pouquinho do lúpus, porque o lúpus ele é muito amplo, ele é Pois não, muito, então fica à muito vontade extenso. também. Mas vamos lá, nós vamos tentar fazer de uma maneira mais simples para entender. Então, o lúpus é classicamente uma doença autoimune, o corpo está se agredindo. Mas ele não é uma doença órgão específica, ele pode atacar diversos órgãos. Virtualmente, qualquer parte do corpo, qualquer estrutura pode ser acometida pela doença chamada lúpus eritematoso sistêmico. Mas predomina, na grande maioria das pessoas, vai ter um predomínio de manifestações cutâneas, ou seja, lesões de pele, de mucosa, e manifestações articulares. Junto também aparece fadiga, né, uma das queixas mais frequentes do ponto de vista do paciente. Casos que têm maior intensidade, pode acometer diversos outros órgãos, a destacar alterações no sangue, alterações hematológicas, alterações nos rins, e que podem, inclusive, dar manifestação grave, com risco de perda renal. Mas nós poderíamos falar sobre várias manifestações cardíacas, pulmonares, eventualmente gastrointestinais e assim por diante. O que mais facilmente a gente encontra, talvez se associe mais facilmente à imagem do lúpus, são lesões de pele que tendem a piorar com a exposição ao sol. Frequentemente aparece uma lesão no dorso aqui da face, no dorso do nariz, nessa área malar, como se fosse uma borboletinha desenhada. Tem inflamações nas articulações que a gente chama de artrite, além de doer, incha, muitas vezes o punho, os dedos das mãos, e podem ter diversas alterações relacionadas ao mau funcionamento do rim, inchaço, urina com espuma, urina com sangue, ou alterações pulmonares e cardíacas interrelacionadas. Também é possível ter diversas alterações no sistema nervoso, seja o sistema nervoso central, quer dizer, o cérebro ou a medula espinhal, seja no sistema nervoso periférico, que são os nervos. Então, também diversas manifestações, desde umas muito simples, às vezes uma dor de cabeça, até manifestações onde leva a paralisia de um membro ou de metade do corpo, ou uma psicose, a pessoa perde a relação com o juízo crítico da realidade, pode ter convulsões. Então, o quadro é realmente extremamente variado. E porque são muitos mecanismos envolvidos e muitas maneiras da gente tratar essas manifestações. Agora, doutor, eu tenho certeza que o lúpus entra um pouco no seu campo da dor, né? Sim. Falou da parte dos nervos, né? Reumatismo, etc. Como é que a senhora vê esses casos? E é importante a gente falar também, como é que você começa a suspeitar dessa doença? Então, como o próprio doutor frisou, existem vários sintomas que o paciente pode apresentar, né, como ele falou anteriormente. Então, não é que, né, existe algo que possa acontecer que, né, possa suspeitar. Nas dores, sim, né, nas articulações, as dores musculoesqueléticas, elas também fazem parte, mas é um rol, né, de sintomatologia que o paciente pode apresentar. Por isso que é tão importante ele relatar e referir, né, e procurar ajuda médica quando isso acontecer, né. O papel da medicina da dor nesses casos é tentar garantir um pouco mais de conforto para esses pacientes, né, nesse sentido de, né,
conseguir, né, dar o tratamento adequado para que eles consigam, né, viver uma vida ou fazer as atividades diárias, né, sem muito desconforto, né, sem o desconforto que a própria doença causa. Agora, a gente sempre quando fala em dor, doutor, e lembra também da questão de algumas doenças, como a gente falou hoje da fibromialgia, mas a gente não pode esquecer também das doenças, por exemplo, do esforço repetitivo, né? Hoje a gente com telas aí, a gente acaba, né, fazendo movimentos 24 horas por dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessas doenças que entram também na história da prevenção da dor e depois a gente complementa com a doutora Maísa. Perfeito. Então, como a gente vem falando, a dor é um fenômeno bastante complexo, né? Ele pode ser um sinal específico de alguma coisa muito bem definida. Eu estou andando na rua, pisei num prédio, então é uma coisa muito bem definida, mas via de regra, essas dores, em especial as crônicas, elas têm um conjunto muito grande de fatores envolvidos. É lógico que a tendência, nossa tendência como ser humano é procurar uma causa, uma coisa objetiva, definida, e uma vez encontrada que a gente possa eliminar esse problema, né? Quando a gente vê a situação das doenças causadas ou desencadeadas por esforço repetitivo, tem vários nomes, músculo esquelético, lesão por esforço repetitivo, relacionado ao trabalho, normalmente existe o movimento repetido, mas existe uma série de outros fatores que predispõem à manutenção dessa dor. Sejam fatores emocionais, sejam problemas psicoafetivos, em casa, na sociedade, no ambiente de trabalho, falta de satisfação, doenças associadas, distúrbios do sono, falta de exercício físico. Porque se a gente fosse olhar isoladamente só o movimento repetido, nós teríamos que todos os atletas, todos os instrumentistas fazem movimentos repetidos, mas nem todos eles desenvolvem a doença. Então, é um negócio complexo. Quando a gente avalia o paciente, a gente procura identificar todos esses elementos. Se a gente for falar mais especificamente sobre esforço repetitivo no ambiente de trabalho, aí passa a fazer parte dessa avaliação o médico do trabalho, aquele que tem condição de verificar o local de trabalho, o ambiente, para saber quais são as situações, as posturas, os movimentos, os equipamentos que estão envolvidos naquele contexto. Então, às vezes, o diagnóstico é um bocadinho complexo. Normalmente, quem trabalha com dor já está acostumado com isso. A doutora Maísa deve estar sorrindo por dentro. A gente olha para tudo quanto é lado, a gente revira a vida do indivíduo. Porque, às vezes, tem um elemento que não é identificado pelo paciente. Muitas vezes, o paciente conta uma queixa, procura relacionar com algum elemento, algum fato, e aí a gente conversando, a gente descobre que por trás disso tem uma coisa muito mais relevante que ele não pôde entender, que não conseguiu expressar. Então, de novo, a dor às vezes revela coisas que o paciente não consegue verbalizar. De novo, é a oportunidade da gente pegar a dor e ir atrás daquilo que realmente está dificultando, atrapalhando a saúde daquela pessoa. Doutor, é um ponto interessante mesmo, né? Às vezes a dor fala pelo paciente, né? Exatamente. Eu sempre penso o seguinte, a dor física, ela está sempre associada a um sofrimento, a uma dor emocional. Então, é muito complexo quando os pacientes, eles trazem para a gente um relato, né, de uma dor específica, mas quando você vai entender, por isso que é tão importante o acolhimento desses pacientes, o contexto onde ele está, né, o que está acontecendo na vida emocional, né, há pouco tempo, por exemplo, o que aconteceu, pode ter acontecido uma demissão do trabalho, pode ter acontecido a morte de um parente importante, e isso causa, né, o que a gente chama de uma sensibilização. Né? Então, assim, às vezes você não sabe porque você nunca sentiu dor tão importante, mas ultimamente tem sido um pouco mais difícil, né? Nosso corpo, ele sente tudo, né? O corpo tem suas razões, né, de apresentar alguns sintomas. Então, é muito interessante isso, porque, né, as próprias mudanças hormonais, por exemplo, na mulher, quando está próximo de menstruar, ela sente um pouquinho mais de dor, né? As cólicas, as dores lombares, por exemplo, eles podem estar associados a essas mudanças hormonais, mas os fatores emocionais, eles são pilares na percepção de dor do paciente, porque existe sim relação, né, do nosso sistema nervoso central na percepção de dor. Então, isso deixa o paciente um pouco mais sensibilizado, né, a essa percepção. Então, a gente sempre precisa entender o contexto e procurar saber, né, essa dor realmente, ela tem essa componente, essa importância, essa intensidade, ou essa intensidade da dor tem
o paciente traz, devido a todo um contexto, né, biopsicossocial, né, em que ele está inserido. Então, isso é muito importante para a gente, inclusive para fazer um tratamento adequado para ele, né? Não é só a medicação, não é só o diagnóstico, é saber por quê, né? Para você ter noção, por exemplo, né, grande parte dos pacientes com dores cervicais não existe um fator, né, causal específico, né? Não é uma hérnia, nada. São fatores emocionais que levam os pacientes, né, a esse quadro de tensão muscular, esse quadro, né, de perceber essa dor mais aqui em região cervical do pescoço. Então, isso tem uma relação muito importante. A gente precisa entender sempre, né, de onde é que está surgindo, por que ela acontece e, né, como a percepção do paciente em relação à sensibilização dele, né, ao que está acontecendo é importante quando ele traz isso para a gente. Doutora, a senhora, com essa sua explanação, me traz uma questão. Então, a gente pode, de repente, afirmar que existem dores, entre aspas, psicológicas? Então, isso é uma percepção do paciente, né? Não existe nenhum exame, por exemplo, um exame de sangue que fala para a gente, né, como médico, que é na nossa especialidade, a gente costuma ser muito objetivo, né, na medicina. Eu falo assim, a gente precisa lançar mão, às vezes, de exames de imagem, de exames laboratoriais, para descartar certas patologias, mas na dor não, né? Em diversas outras patologias, né? O ser humano, ele não é, né, algo, né, rígido, ele passa, a gente é fruto de toda a influência que a gente tem do meio, né, do nosso sistema nervoso, né, emocional, enfim. Então, eu acho que, né, isso faz muita diferença, assim, quando a gente pensa nesses pacientes. Doutor, ainda dentro disso, né? Então, a gente conversando, a gente chega à conclusão que o ambiente influi muito também nessas características dessas doenças, por exemplo, quando a gente está falando do esforço repetitivo. É isso mesmo, doutor? Exato. Me permite pegar o gancho aí Claro. do último papo. Olha só que coisa interessante. Se a gente olhar o lúpus e a fibromialgia como dois protótipos, né? O lúpus como o grande exemplo de uma doença autoimune, com muitas opções de acometimentos orgânicos, e a fibromialgia como um grande exemplo de uma sensibilização à dor, né? Uma sensibilização principalmente do sistema nervoso central. O lúpus pode se manifestar com dor, mas apresenta uma série de outras manifestações que são muito palpáveis, muito concretas. Então, eu vejo uma mancha, eu vejo um inchaço, eu vejo uma alteração no exame de hemograma, de urina, na tomografia, no raio-x e assim por diante. O exame físico é todo alterado. Se a gente vai para o paciente com dor crônica, a gente vai para uma situação quase oposta, porque a dor, isoladamente, ela não dá sinais claros. A gente pode ter até manifestações relacionadas com a dor, por exemplo, uma dor aguda, a pessoa está com uma taquicardia acelerada do coração, uma respiração ofegante, uma posição de contratura, de tensão, mas ela não traz sinais objetivos. Então, dentro daquele acolhimento, tem a primeira obrigação do profissional, que é acreditar no seu paciente. Quando ele fala que tem uma dor, eu não vou enxergar a dor, ela não vai aparecer no exame de imagem, laboratório, mas eu acredito no paciente. E aí eu vou buscar os outros diagnósticos. Então, no lúpus fica mais ou menos fácil da gente documentar as alterações. Elas são palpáveis, concretas e os exames mostram. Se a gente vai para a fibromialgia, não tem nenhum exame subsidiário, nenhum exame complementar de sangue, de raio-x, ressonância, tomografia, que mostre isso. Então, poxa, como é que a gente consegue tratar de uma doença que não aparece nos exames? Justamente quando a gente vê o conjunto todo, vê a queixa da pessoa, faz o exame físico, procura os sinais de tensão, os pontos dolorosos, vê as repercussões em outras áreas. Então, pacientes que têm dor de cabeça, formigamento, cãibra, sono irregular, colo irritável, uma série de outras coisas. Então, são duas áreas aparentemente muito contrárias, né, à manifestação, e que eventualmente estão juntas, porque as doenças autoimunes predispõem às doenças de sensibilização, de dor crônica. Então, de novo, como é importante que a gente procure o profissional médico, porque ele vai trabalhar com um conjunto de variáveis muito grande. Não dá para a gente simplificar isso como eu tenho uma dor e eu preciso de um remédio. Eu tenho uma dor e é só porque no meu trabalho eu faço isso. Isso tem peso, mas tem que contextualizar isso tudo, né? Não é só o celular, não é só a tela, não é só aquele movimento repetido.
Legal, agora é importante, né? Nós já estamos caminhando para a fase final do nosso programa. A gente queria conversar um pouquinho, falar também do Fevereiro Amarelo, que é o mês de conscientização aí e prevenção e diagnóstico da leucemia, doutor. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Então, é um gancho que a gente traz como importância, assim, né, para os pacientes conscientizarem, né, eu falo assim, como né, na especialização da dor, as dores, elas podem aparecer na leucemia como o sintoma principal e às vezes o primeiro sintoma que o paciente, né, apresenta. Então, acho que é muito importante eles entrarem nesse contexto de tentarem, por exemplo, ver qualquer doença que a família teve, né, e procurar sempre ajuda. Eu acho que o mês de fevereiro, o fevereiro roxo e laranja, ele traz à população a conscientização de que essas patologias elas podem existir, né? Então, assim, né, eu falo um pouco da leucemia. A leucemia ela é acompanhada pelo médico oncologista, né? Ele consegue, o hematologista, ele consegue dar um pouco mais de suporte, né, nessa questão diagnóstico e de tratamento específico para essa questão, né, oncológica. Mas a medicina da dor vem junto, né? A gente não trabalha como profissional somente, né, como um ramo, né? Nenhuma pessoa ela é, né, somente uma coisa. Então, eu acho que é super importante a população entender, né, que existem essas patologias, que é importante que elas se conscientizem, que quanto mais educação, mais a gente souber que elas existem, né, isso é mais importante. Então, por exemplo, um paciente com leucemia, ele pode apresentar não somente a dor, mas ele pode apresentar perda de peso, perda de apetite, né? São fatores, a febre também ela pode estar associada a esses quadros. Então, esses fatores de alerta fazem com que a gente tente buscar um médico o mais rápido possível para que a gente entenda o que é que está acontecendo no nosso organismo, né? E às vezes essas patologias, elas podem evoluir de uma maneira um pouco mais rápida. Então, eu nunca senti uma dor na minha coluna, eu estou sentindo uma dor agora. Mas junto com essa dor tem febre. E junto com essa dor eu tenho perda de peso, uma perda de peso muito significativa. Por exemplo, eu perdi 5 quilos em um mês, né? Uma perda de peso que não está sim associada a uma dieta e um exercício físico, como a gente imagina, uma perda de peso saudável, né? Então, esses são sinais, sim, de alertas que fazem com que o paciente possa procurar um médico e entender o que é que está acontecendo com ele. Legal, doutora. Doutor Marcos Senato, eu queria as suas considerações finais já no nosso programa, que falou aí principalmente de conscientizar a população sobre várias doenças, e é o mês do Fevereiro Roxo, onde a gente falou do Alzheimer, do lúpus e também da fibromialgia. As suas considerações finais, doutor? Ok. Então, lembrar que o linfoma também está associado com uma série de doenças reumáticas, elas entram como diagnóstico diferencial, algumas predispõem a isso daí, e também é falta na reumatologia. Mas acho que a mensagem final é o seguinte, é que quando a pessoa está sofrendo com dor, tem sintomas de músculo esquelético, vale a pena buscar esse tipo de atendimento. Normalmente são consultas um pouco mais demoradas, porque a gente tem que avaliar um conjunto grande de coisas, mas o resultado é muito bom. Hoje, infelizmente, a gente tem bastante recurso para tratar grande maioria, vasta maioria desse enorme repertório de doenças reumáticas. Ainda existem alguns conceitos, alguns mitos que devem ser desfeitos, de que reumatismo é uma doença e que a pessoa vai sofrer a vida inteira por desse problema. Então, o reumatismo não é uma doença, existem quase 200 doenças chamadas doenças reumáticas, com tratamentos completamente distintos. O reumatismo, essas doenças reumáticas, elas não acometem apenas pessoas idosas, então tem que lembrar que jovens e até mesmo crianças podem ter esses sintomas e devem procurar atendimento, porque, via de regra, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Hoje a gente tem grandes considerações, grandes qualidades de vida e sobrevida no tratamento até mesmo de doenças bastante graves. Muito obrigado, doutor. Doutora Maísa Vasconcelos, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Então, eu acredito que é exatamente isso. Quando você me pergunta, existe dor psicológica, né? A dor é uma questão que o paciente vai trazer. Então, acho que o que é mais importante é ele saber que pode existir acolhimento para ele adequado, né? O paciente não precisa sofrer ou achar que a dor dele não tem cura, né? A gente tem um rol hoje de possibilidades que podem, né, trazer um pouco de conforto para o paciente, e eu sempre friso educação, né? Quanto mais o paciente conhecer sobre as patologias, ele conhecer que existem essas doenças que a gente citou aqui, como o Alzheimer, o lúpus, né, e a fibromialgia, que a gente está
né, fomentando no fevereiro roxo, né, ver se, por exemplo, alguma pessoa próxima a ele apresenta alguns sintomas, né, dar essas dicas, né, eu acho que é extremamente importante, quanto mais a população conhecer sobre isso, né, mais eles vão estar aptos a entender melhor e trazer isso para a gente, porque quanto mais, né, como o doutor frisou, quanto mais cedo o paciente souber, né, o que está acontecendo com ele, mais cedo a gente consegue dar conforto e às vezes isso muda completamente a forma como a doença vai progredir ou não. Então, isso faz muita diferença assim na vida dos pacientes e é um convite que eu faço para vocês, né, para, né, divulgarem o fevereiro roxo e o fevereiro laranja também. Legal, doutora, muito obrigado. O importante é isso, é a conscientização, a informação e o diagnóstico precoce. Esse foi mais um Alesp em Pauta. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau.